Haribo, Haribo, Haribo. Bom dia, meus queridos e queridas, almas lindas, filhas de Deus. Nosso espírito é a coisa mais valiosa que tem. Muitas vezes a gente fala assim: o importante é a saúde. A saúde vale mais que o dinheiro, certo? Mas mais importante que isso, que vale mais do que a saúde, é a consciência espiritual. Se você não tem a consciência espiritual, mesmo tendo uma boa saúde, isso não significa nada. O patamar de importância de tudo que a gente vive nesse mundo tem que estar relacionado com a consciência daquilo que você é. Se você não estiver vivendo como o espírito que você é, então sua vida é uma vida meio não, completamente inútil e sem significado. Você não está aqui nesse mundo para viver uma vida voltada para o desfrute desse corpo ou as posses, né? Possuir coisas, desfrutar coisa. Não é isso. Você, lembra só, você não é o centro da existência. É o centro da sua existência particular. Mas o centro da existência do qual você faz parte é Deus, certo? É o Senhor Vishnu, é o Senhor Krishna. Então você tem que entender isso. O seu centro tem que servir ao centro supremo. Ao servir o centro supremo, naturalmente, o seu centro vai se tornar completo, certo? Igual esse, por exemplo, esse colar aqui, olha que bonito que eu adquiri, ó. Isso aqui é uma Merkaba. É questão da geometria sagrada, né? Geometria sagrada. Nessa forma aqui tem todas as formas possíveis que constituem as formas dimensionais, extradimensionais do universo. Então a Merkaba é vamos dizer assim, como o Om, né? Relacionado ao Brahman. Aqui é o Om relacionado a todas as possibilidades de manifestação de formas. Então, geometria sagrada. Mas como eu ia dizendo, você tem que ficar sempre no espírito, sempre, 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 sempre. Isso aí a gente vai martelar aqui na cabeça de vocês. Porque depois que você já está vivendo no espírito, eu, por exemplo, depois de vários e vários anos meditando, fazendo aquele esforço, inicialmente um esforço mental para me situar no espírito, porque a mente ela nunca quer ficar no espírito, ela quer curtir a vida, a mente quer desfrutar desse corpo. Esse seu corpo aqui é uma projeção da sua mente. Então a mente, através dos sentidos e desse corpo, ela simplesmente quer experimentar ao máximo a variedade do mundo. E aí ela está sempre ansiosa ou insatisfeita, porque se a mente experimenta uma coisa durante um determinado tempo, algo que ela desejou muito desfrutar, no final ela enjoa disso e quer outra coisa. Seja um relacionamento, seja qualquer coisa em relação a posses materiais, a viajar. Ela nunca está satisfeita, a mente sempre quer ficar fazendo coisas. Isso é ruim? Não é ruim, mas não tem nata, né? Não tem a essência. Então você entende isso, que a minha mente ela quer simplesmente curtir esse mundo, desfrutar desse mundo de acordo com o que ela acha que é um mundo bom, de acordo com suas crenças,
e vive nesse mundo assim, totalmente esquecida daquilo que ela é. Né? Da onde que ela veio. A mente é um instrumento do espírito. E se a mente está vivendo no máximo, ou naquele karma super bom nesse mundo, não tem significado nenhum. Certo? Isso não vai te levar a nada. Você simplesmente vai viver um dia após o outro, dentro de uma projeção mental que está configurada numa crença de gosto próprio do seu ego, ou então você está sempre alimentando coisas que vêm de um sistema de terceiros que programa a sua mente, e aí você tem um conceito daquilo que é o mundo, e esquece que você, o espírito, é que está projetando sempre o seu mundo através da sua mente, e que esse corpo nada mais é do que um pensamento central da mente para satisfazer os desejos da sua psique ou do seu emocional ou astral. Compreende? É muito importante a gente entender isso. Sair dessa energia de eu simplesmente vivo cada dia para conseguir tudo aquilo que é determinado como um valor material, de modo que essa é uma vida bem sem graça, né? Todos os dias você acordar fazendo as mesmas coisas, sem realizar a essência, o que está por trás da manifestação. Você está manifestando o que você quer, seja inconscientemente, seja sob a narrativa de um sistema que impõe conceitos na sua cabeça para você achar que é aquilo que você tem que fazer, e aí você vai seguindo a vida de uma forma robotizada. Você não compreende que você que é o senhor da sua mente, e sendo o senhor da sua mente, você tem que buscar a sabedoria que vai purificar o seu plano mental. Só estando purificado na mente é que você consegue estabelecer a comunhão ou o relacionamento com o Espírito Supremo, com Deus, que no momento está no seu coração. Essa é toda a questão. O que você está fazendo diariamente, dentro dessa urgência que a morte pode acontecer a qualquer momento, para viver divinamente nesse plano material, enquanto você está encarnado nessa forma humana. Você tem que pensar nisso. Não é simplesmente existir no mundo. Você tem que ser, você tem que viver a realidade do espírito estando aqui. Não é que você tem que abandonar o mundo, abandonar nada. Você não tem que abandonar nada. Você só tem que tomar consciência do que você é, purificando a sua mente. Como purifica a mente? Meditando em Deus, atualmente meditando no santo nome de Deus, conforme a gente sempre explica, que é o processo dado nessa era para você realmente sair da ilusão, acordar desse sonho. Então você se estabelece na posição real da sua existência e acorda desse sonho. Quando você acorda do sonho, você sai do sonho, mas ao mesmo tempo, estando no sonho, você pratica atividades espirituais que estão relacionadas com aquilo que você realmente é nesse estado acordado, ou iluminado, ou em estado de samadhi, né? Samadhi significa que você já está vivendo no espírito, você não está mais se confundindo com essa roupagem, tá? Eu ouvi o exemplo, muitas vezes eu ouvi esse exemplo, que a gente é como se estivesse num escafandro dentro do mar. Então, se você está dentro desse corpo material, que é comparado a um escafandro, dentro de uma energia material, que é comparado ao mar, e você não tem nada a ver com isso. Você tem que sair desse mar e tirar essa roupa. É isso que vai acontecer quando você for para o mundo espiritual.
Ou quando você estiver aqui nesse mundo, mesmo com esse escafandro, a sua consciência vai estar vivendo como se você estivesse fora. Isso acontece como uma consequência da sua ascensão da energia espiritual, quando você está na consciência divina. Compreende? Eu me lembro, muitas vezes, né, um dito de Prabhupada, Prabhupada é aquele aqui, ó, Prabhupada aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu me lembro, Prabhupada, nosso guru espiritual, ele dizia que olhava as pessoas indo de carro para o trabalho, ia, voltava, pegava aquele trânsito de 2, 3 horas. E Prabhupada, como um devoto puro de Deus, já vivendo em Deus, já co-criando divinamente a sua vida, porque Deus oferece tudo para o seu devoto. Busca primeiro o reino de Deus e tudo vai ser acrescentado para você. E esses acréscimos nada mais são do que o seu poder espiritual em ação nesse mundo, no sentimento amoroso pelo divino. Prabhupada, como um devoto puro, ele olhava, né? Ele estava em Nova York, na época. Foi fazer a missão de levar o santo nome de Deus, naturalmente, para as pessoas que estavam dormindo e completamente perdidas nesse mundo. A missão de Srila Prabhupada era despertar esse lado ocidental aqui do planeta. Então ele via os carros e falava, mas para onde esse pessoal está indo? O que eles estão fazendo? Eles acordam, entram em seu carro, né? Vão para o trabalho, ali ficam com má disposição, reclamando, gastando toda a energia para ganhar um punhado de dinheiro, para ter um conforto material. E ele falava, pô, mas e aí? E vai ficar até o final da vida fazendo isso, repetindo esse ciclo, assim como estamos repetindo o ciclo de samsara, de nascimentos e mortes, há várias e várias vidas. Então qual é o sentido disso? Você está vivendo essa vida, desencarna e depois você volta de novo para essa vida numa forma diferente, com um nome diferente, ou você vai para outro planeta, não importa. Então de que adianta isso? Temos que tomar consciência aqui e agora, nesse planeta Terra, nessa forma humana. Então, Prabhupada falava, né? Então, estão simplesmente desperdiçando as suas vidas e também a gasolina, né? Ok? Não estou falando que isso é algo ruim, estou falando que sem a consciência espiritual, tudo que você faz na vida não tem sentido. É uma vida com pretensões de melhorar ou de dar conforto para essa forma física, e daí você vai se desgastar energeticamente, vai servir a um sistema que está te explorando, te dando migalhas, e você fica satisfeito com isso, né? Parece que tem um lema hoje que dizem, vocês não vão ter nada e vão ficar felizes, porque já é assim, tá? E tem os bilionários também desse mundo aí, vai também, é a mesma coisa, está todo mundo infeliz. Sem consciência espiritual, a nossa vida é inútil. Daí Prabhupada falava, né? Essas pessoas estão indo para onde? Certo? Você tem que ir para o seu interno, para a sua autorrealização, tem que buscar o autoconhecimento, tem que ser feliz nesse mundo. E por isso Prabhupada falava muito da associação, certo? Você tem um trabalho, é digno, você ganha o seu dinheiro, não tem nada errado com isso, a questão da sobrevivência do seu corpo, mas que esse corpo sobreviva com muita saúde para exercer aqui nesse mundo o seu progresso espiritual. Se não tiver essa parte da espiritualidade, do despertar amoroso por Deus, você simplesmente está desperdiçando sua forma humana de vida.
Compreende como é simples isso? Então você tem que acordar nesse sentido urgente de que não importa, eu não tenho que fazer as coisas no mundo, eu tenho que ser espiritual, eu tenho que ser um servo amoroso de Deus, e daí eu vou ter as coisas materiais relativas ao meu desenvolvimento interno, porque eu compreendi que simplesmente estou num corpo material, mas não para viver uma vida de ilusão, de sonho, depois perder essa forma física e depois ir para outra forma física e continuar o processo completamente esquecido de quem eu sou, de modo que quando Deus vem pessoalmente ou envia o seu devoto puro, ele só fala isso: você é um espírito, você tem que acordar. Então logo você acorde, você vai realizar a verdade da vida. E essa verdade não pode ser explícita pela mente ou pela palavra, pela ideia, uma ideia. Né? Uma ideia é uma coisa material. Certo? Quando você sai do escafandro do oceano, você entra em outra atmosfera. E você sai do escafandro no seu corpo real, espiritual, numa atmosfera que está acima do oceano material. E ali você observa que você estava simplesmente dentro de um oceano material, e aí é o que a gente está fazendo agora. Nós estamos dentro de uma energia material, dentro de um escafandro, que é a forma material, e temos que compreender que existe o lado de fora desse oceano, que é o mundo espiritual, Vaikuntha Loka Dhamma, e temos que aceitar esse processo de purificar a nossa mente, que é o que vai fazer a gente ascensionar a energia e sair desse oceano, transcender a energia material. Essa transcendência, ela acontece na nossa consciência. Não precisa você estar lá no mundo espiritual, você vai estar no mundo espiritual aqui mesmo, no mundo assim chamado material, quando você atingir esse ponto de consciência espiritual. Esse mundo material é a energia espiritual condensada. É uma dimensão de existência. Aqui é um lugar onde você vem aprender, né, o que é o contraste da vida espiritual, para assim, dentro desse contraste, você escolher, através do seu livre-arbítrio, a parte espiritual, e nessa escolha você começa a viver com consciência. E nessa consciência você vai ativando energias em você, onde Deus ele vai se revelar dentro do seu coração, que está limpo de todo esse desejo equivocado que a gente tem aqui desse mundo. Ou anartas, né? Anartas significa impurezas. Todo mundo nesse mundo está impuro, nesse sentido de que não está vivendo na consciência espiritual. Assim, quando o Prabhupada olhava esse mundo, ou seja, quando você está com o olhar de uma pessoa avançada espiritualmente, ou um devoto puro, naturalmente vai surgir a compaixão sua pelas outras almas. Porque não é difícil acordar, você já é aquilo que você está tentando ser, você já é o espírito, você só tem que lembrar constantemente isso, e tem que lembrar que Deus está no seu coração, é isso tudo que você tem que fazer, é só isso, para que as consequências apareçam na sua vida, porque se você está frequenciando em Deus, naturalmente você está transmutando a energia da sua vida para uma realização espiritual, uma manifestação divina, conforme a gente sempre fala aqui, né, nesse cantinho espiritual. Assim você está vendo, quando você realiza espiritualmente, assim como Prabhupada, Jesus, vários mestres, quando eles olham as pessoas, ele fala, essas pessoas estão dentro de um escafandro, no oceano material, achando que são o escafandro, e esqueceram que existe, que tem que sair dessa energia material para viver a vida real.
ou viver a vida real aqui dentro do escafandro, lembrando sempre que o escafandro é só uma forma adaptada a viver nessa dimensão em que estamos, que é comparada ao oceano de energia material mais denso. Quando a gente está sonhando, a gente está num escafandro sutil, mais sutil, que é o corpo astral. Também tem o corpo mental. Então tem vários oceanos, várias dimensões. Mas você, o espírito, é que está no comando desses corpos. E se você tiver consciência espiritual, não importa em qual dimensão você estiver, tanto dentro dessa energia material quanto na energia espiritual, Vaikuntha Loka Dhamma, você vai estar completamente realizado. E é isso que é um mestre. Um mestre é uma pessoa que despertou e que está fazendo agora o serviço devocional de despertar as outras pessoas. Depois que você se realiza, não há nada mais a fazer nesse mundo, dentro de um aspecto ativo de fazer alguma coisa, do que você ser um devoto realizado em Deus, usando a potência de Deus que está em seu coração para acordar as pessoas. Pelo menos aquelas que já estão desejando isso, que estão mais preparadas para isso. Então é isso que nós temos que fazer: acordar, sair da energia material e viver cada dia com plena consciência, existência, viver em Deus. E aí sim que você vai começar a desfrutar da existência material, desse mundo. Esse mundo só tem valor e significado quando você enxerga a substância por trás que está mantendo todas as formas. E essa substância é Deus, é o Brahman. E essa substância é Deus que está no seu coração agora. E essa substância é Bhagavan, é Krishna, a origem de tudo, a origem do mundo espiritual, do mundo material, e servindo aos pés de lótus de Deus em todas as suas constituições e aspectos, a gente está vivendo uma vida plena. E é isso que é a derivação da sabedoria, do conhecimento, por exemplo, que você recebe do Bhagavad Gita e de pessoas elevadas que estão simplesmente repetindo: acorde, 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 saia do sono, do sonho de Maya, da ilusão, porque a vida está passando rápido. Daqui a pouco vem a morte e você vai ter que começar tudo de novo nessa balela, nessa barganha com o mundo, com Deus, cheio de julgamentos, de críticas, e você não consegue viver aquilo que é o máximo que Deus está te propondo. Olha, eu já estou aqui, eu já estou no santo nome, eu já estou no seu coração, eu sou tudo que está à sua volta. Então Deus é o máximo, Ele é querido, Ele é amigo, é o ser maravilhoso que você vai compartilhar o êxtase de viver. Você vai ficar embriagado de amor por Deus. E quando você está vivendo assim, o mundo material se torna só uma energia, onde você está experimentando maravilhosamente aquilo que é o néctar máximo do que uma pessoa pode sentir. E depois você vai para o mundo espiritual e tem relações diretas de amor com o Ser Supremo original, a Pessoa Suprema, e com várias almas que estão coligadas amorosamente com você e com o divino. E a vida é isso, a vida é viver em amor, viver feliz eternamente. Então vamos sair dessa nossa condição aprisionante. Estamos algemados pelos laços da luxúria, da cobiça e da ira. E assim nos perdemos, vida após vida, nesse mundo. Então Prabhupada olhava: para onde essas pessoas estão indo com seus carros de lá para cá, poluindo tudo, e eles não conseguem nem ter assim um pouquinho de tempo para se dedicar à vida espiritual e despertar. Certo? Então o devoto puro tem essa característica: ver com amor, com misericórdia. É isso. Vamos logo sair dessa condição inebriante, né? Inebriante. Estamos
embriagados por Maia. Não podemos ficar nessa posição que está nos deixando sempre em depressão, ansiedade. Nos tornamos raivosos, frustrados. Então a mente tem que ser governada pelo Espírito. O Espírito fala: a partir de hoje você vai começar a cantar o Santo Nome, você vai começar a lembrar sempre de Deus, você vai buscar o conhecimento espiritual, você vai se associar com pessoas que já estão numa plataforma elevada, vai trocar energia, né, com essas pessoas, e você vai se libertar completamente dessa ilusão e vai vir, né? Você vai ser festejado por Deus no seu coração porque você tomou essa simples atitude. Deus não te força nada, você que tem que ir na direção dele. Então logo você der um passo em direção a Deus, ele dá 100 mil passos em sua direção. É assim, testa e vai ver. Merkabah, Merkabah. É isso. Beijo no coração, muita luz. Haribo!